conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo Mateus capítulo 13, verso 24 e 25. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Estamos no segundo ano do ministério de Jesus. Este é um ano de grande popularidade. Jesus conta a parábola do joio e do trigo. Está em Mateus capítulo 13, verso 24 a 30. A interpretação desta parábola está em Mateus capítulo 13, verso 36 a 42. Esta parábola nos leva a refletir sobre a natureza do reino de Deus em meio ao mundo caído, bem como a nossa responsabilidade em relação ao reino de Deus. Ela começa dizendo acerca do homem que semeou boa semente no seu campo. Está em Mateus capítulo 13, verso 24. Esta passagem é similar à parábola da semente lançada à terra. Está em Marcos 4, 26. O homem é a figura de Jesus, o Filho do homem que desceu do céu para nos pregar o Evangelho. Está em Mateus capítulo 13, verso 37. As sementes são os filhos do reino. Está em Mateus 13, 38. Estes são aqueles que ouviram e compreenderam a palavra conforme Mateus 13, 33. Ao mesmo tempo que são a boa terra, se tornam também na própria semente, pois são o sal e a luz desse mundo, conforme Mateus capítulo 5, 13 e 14. Aqui, uma observação de proatividade. Os filhos do reino têm uma atitude receptiva para com a palavra de Deus, e essa atitude os fazem crer no que ouvem, vindo a nascer de novo. Eles passam por uma real experiência que os faz ser sal e luz. Por outro lado, o Evangelho está sendo pregado em um mundo caído. Há veemente oposição a esta pregação. E esta oposição se dá por um processo de imitação. O joio é lançado no meio do trigo pelo diabo. Está em Mateus 13, 39. O resultado dessa imitação é o aparecimento dos filhos do maligno. Está em Mateus 13, 38. O joio é um tipo de planta bem parecido com o trigo, só se percebendo a diferença na colheita. Isto porque, quando peneirados, o joio é levado pelo vento, o trigo permanece. O que Jesus está a retratar nesta parábola é que a batalha iniciada no Jardim do Éden adentra nessa dispensação do reino de Deus com o mesmo vigor. Ouça, está em Gênesis capítulo 3, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Assim, a semente da mulher são agora os filhos do reino, e a semente da serpente são os filhos do maligno. A batalha continua. Muitos têm a concepção que se a obra é de Deus, todo o seu entorno precisa estar cercado da mesma santidade. Então procura por uma igreja perfeita, onde os pastores e os seus membros sejam o mais puro exemplo de vida para com Deus. Este se escandaliza facilmente com os maus testemunhos. Agora ouça, onde Jesus é encontrado. Está em Mateus capítulo 9, o versículo 11. Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? A resposta a essa questão foi dada por Jesus. Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Está em Mateus capítulo 9, o verso 12. É por isso que, na parábola, há uma ordem para deixar o joio crescer com o trigo. Ouça,
está em Mateus capítulo 13, o versículo 30. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o trigo, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Com isso, Jesus também aponta esta parábola para o juízo final. Aqui, uma observação importante. É comum alguém pertencer a um movimento religioso e depois, com o tempo, descobrir que ali o joio prolifera mais do que o trigo. Então, ele se retira, se tornando um combatente desse movimento religioso. Ao fazer isso, ele está contrariando o Senhor Jesus. Na verdade, toda instituição religiosa precisa permanecer aberta até o fim, quando o próprio Senhor há de separar o joio do trigo. Este não é um trabalho para homens. O meu nome é César, usando da internet para compartilhar a palavra de Deus.